Olá, amigos do Caderno de Esportes. Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou aqui no CT do clube, no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. A única novidade foi o jogador Alex Silva, que voltou de empréstimo. Antes do início das atividades, que estava marcada para as 9 horas, o novo presidente, Eduardo Bandeira de Melo, junto com o diretor de futebol, Paulo Pelaipe, e o vice de futebol, Valim Vasconcelos, tiveram uma conversa com os jogadores para falar sobre os problemas salariais e também quais as prioridades do clube para esta temporada. O mesmo Valim Vasconcelos fez em coletiva de imprensa. A prioridade que está falando, temos que pagar os salários atrasados, né? Direitos de imagem, salários, encargos, impostos. Mas para isso, a gente tem que resolver o problema da penhora, das penhoras, que é o problema mais grave do Flamengo hoje, que toda a receita que o Flamengo recebe é penhorada, não consegue chegar nem a conta bancária a gente fazer para poder fazer esses pagamentos. Então esse é o problema mais grave que a gente tem hoje. Segundo, precisamos reforçar o time, vamos trazer, tudo indica, 3 ou 4 reforços para o Campeonato Carioca. Obviamente a maioria empréstimo, a gente não tem ainda recursos para a aquisição de jogadores, mas vamos reforçar o elenco com excelentes jogadores. E para o brasileiro, sim, a gente vai trazer jogadores de mais nome, porque a gente tem mais tempo. Valim falou que o principal problema do Flamengo são as penhoras dos bens. Comentou também sobre as contratações de novos reforços. O Flamengo, a partir de agora, não entrará em leilões por conta de jogadores e muito menos fará uma contratação de forma desonesta, o que inviabilizou, por exemplo, uma possível contratação de Jorge Henrique. É bom esclarecer, até porque eu soube, mas não ouvi, que o empresário dele falou ontem no rádio. O que aconteceu é o seguinte: eu tive uma informação que o Jorge Henrique gostaria de voltar para o Rio de Janeiro. E eu peguei o telefone para o empresário dele, que é o Roberto Gomes, liguei e falei: Roberto, eu gostaria só que você me confirmasse, essa é uma informação verdadeira? Se for verdadeira, eu vou ligar para o Corinthians, que é o dono do passe dele, e vou perguntar se o Corinthians estaria interessado em negociar o atleta. Não vou negociar com nenhum atleta que esteja empregado em outro clube. Eu vou procurar o clube, que acho que é assim que é a maneira correta de você proceder. Não gostamos que faça isso com a gente, não vamos fazer isso com outro clube. E ele foi falar: vou marcar uma reunião, então eu estarei no Rio hoje, dia 3. Eu falei: tá bom, passo no seu escritório. Eu falei: tá ótimo. Quando eu soube ontem da reunião, da entrevista dele, tentei falar com ele, ele não respondeu. Mandei um SMS e falei: olha, se você efetivamente deu essa entrevista, a nossa reunião amanhã está cancelada, como está cancelada. Liguei para o vice-presidente de futebol do Corinthians hoje, expliquei para ele a situação, ele falou: não, muito obrigado pela sua postura, a gente não espera outra coisa do Flamengo. Eu falei: exatamente, a partir de hoje, as coisas do Flamengo vão mudar. Valim disse que o Flamengo não pode, por isso não trará jogadores com valores estratosféricos. Assim, descartou os nomes de Vargas e Nenê. Direto do Rio de Janeiro, Aline Nastari para o Esporte Interativo.